A jovem, em seu primeiro casamento, jamais imaginou que seria amarrada a um barco decorado com flores, simplesmente porque seu marido era o lendário deus do mar, e ela não passava de um sacrifício destinado a se afogar. Mas, ao afundar no rio, descobriu, para sua surpresa, que conseguia respirar debaixo d'água e que não só ainda estava viva, como também estava sentada em uma carruagem nupcial. Para sobreviver, pegou uma adaga para se proteger, pois ouvirá dizer que o deus do mar era um monstro horrível e que ela deveria consumar seu casamento naquela mesma noite ou morrer antes do amanhecer. Não demorou muito para que o deus do mar levantasse a cortina de pérolas, mas a primeira coisa que ela encontrou foi uma adaga brilhando diante de seus olhos. Naquele instante, seu rosto aterrorizante foi exposto diante da jovem. Embora não tenha conseguido feri-lo, ela aproveitou o momento para fugir. O que ela não sabia era que a floresta estava cheia de perigos. Quando estava prestes a morrer, o deus do mar apareceu para salvá-la, mas seu olhar feroz a deixou completamente paralisada. Naquele momento, ela pensou que talvez se casar com ele não fosse algo tão ruim. De volta ao palácio, ele explicou apressadamente que era a irmã dela que seria sacrificada, mas que, com medo de morrer, ela a havia amarrado para tomar seu lugar. O deus do mar respondeu apenas com uma risada gélida, dizendo que todas as moças oferecidas disseram a mesma coisa e que naquela noite deveriam consumar o casamento, pois, caso contrário, ele morreria e não pediria permissão a ela. Mas naquele momento, sua doença começou a se agravar. A moça rapidamente sacou sua adaga e ele pensou que ela queria matá-lo. Mas, para sua surpresa, ela se cortou e disse que seu sangue poderia curar qualquer doença. O deus do mar não tinha escolha. Afinal, a moça era sua esposa, e ao provar seu sangue, a doença começou a diminuir. Confuso, ele perguntou por que ela não fugiu, e ela respondeu que acreditava que ele era uma boa pessoa. Ele então perguntou por que seu sangue tinha aquele efeito, e ela explicou que, desde criança, suas feridas cicatrizavam mais rápido do que as dos outros. Ele imediatamente a alertou para guardar esse segredo, ou eles poderiam usá-la ou até mesmo matá-la. Mais tarde, um servo viu saindo do quarto e perguntou se a nova oferenda havia resistido. Mas ele disse que o sangue da moça o havia salvado e que ele estava fraco demais para consumar o casamento. O servo, ao ouvir isso, pensou que a moça era seu destino, então foi falar com ela. Ela explicou que a família do deus do mar havia sido amaldiçoada por gerações e só poderia ser quebrada se ele dormisse com a pessoa destinada a ele. Ele também disse a ela que, se um humano quisesse deixar aquele lugar, precisaria de uma pérola espiritual do deus. A moça perguntou como obtê-la e, sabendo que o deus teria que entregá-la voluntariamente, elaborou um plano. Então, perguntou se dormir com ele seria suficiente para obter a pérola. O servo respondeu que sim, então a moça começou a agir de forma mais acessível. O deus do mar pensou que ela finalmente o aceitava e sentiu ternura até que ela perguntou se, após consumar o casamento, poderia voltar para casa. Essa frase acendeu completamente sua raiva, e ele friamente disse que não estava mais interessado, que a rejeitara. A garota elaborou uma nova estratégia para retornar. Sabia que, se estivesse em perigo, o deus viria salvá-la. E assim foi. Ele apareceu bem a tempo de salvar sua vida mais uma vez, mas ela não escapou. Voltou para ajudá-lo porque o viu em perigo. O deus do mar a levou para debaixo de uma árvore e curou seu ferimento, depois a repreendeu por tentar fugir, mas ela apenas pediu que ele se aproximasse, e no instante seguinte ele pegou um lenço e o colocou firmemente sobre sua boca.